Bom dia! Hoje eu estou aqui para ter uma entrevista com uma pessoa muito especial, meu amigo, meu colega de trabalho, Cícero Andrade, uma pessoa maravilhosa, que tem uma história maravilhosa e que atua aí, né, como coach de grandes mudanças de transformação de carreira. Bom dia, Cícero, tudo bom, cara? Bom dia, Luciano. Prazer falar contigo, meu amigo. Cícero, bom, todo mundo que te conhece um pouco mais, né, sabe que você tem uma história fantástica, né? Você tem uma história que realmente prende a atenção das pessoas, uma história que, cara, aquela história que dá vontade de sentar, né, puxar ali um petisco e ficar escutando e deliciando, porque realmente ela inspira, ela me inspirou e me inspirou uma série de outros colegas ali, que é a tua história, né? Você veio ali no mundo corporativo. Bom, eu não vou contar, não, porque eu não vou estragar a surpresa, né? Eu vou deixar para você, Cícero. Conta um pouquinho para a gente toda a tua trajetória aí do mundo corporativo, aqueles episódios bastante interessantes e como você veio parar, né, nesse desafio interessante do coaching de transformação. Legal, legal, Luciano. Obrigado pela oportunidade de contar mais uma vez minha história. De fato, assim, ela foi uma história com muito altos e baixos ao longo dela, mas eu tenho hoje, com o tempo passado, grande prazer em contar, porque ela faz parte de mim e faz parte do que eu faço hoje também. Por isso ela acaba sendo tão importante. Como você sabe, né, eu fui executivo da área de recursos humanos no Brasil durante muitos anos, quase 20 anos de carreira na área de recursos humanos, trabalhando aí em grandes empresas do Brasil, trabalhando acima de tudo no desenvolvimento humano. Né? Eu, dentro da área de recursos humanos, eu fazia um trabalho muito voltado ao desenvolvimento de executivos para suportar o crescimento das grandes empresas onde eu trabalhava. Né? Enfim, tinha uma carreira extremamente consolidada, eu era vice-presidente regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da BRH, era head de uma das maiores empresas de varejo do Brasil na área de recursos humanos também. Podia dizer que eu estava no topo da minha carreira. Mas, como diz o meu amigo Jerônimo Temel e também, mais ainda, Tony Robbins, sucesso sem felicidade é fracasso. Eu era um profissional extremamente bem-sucedido, consegui atingir aí a grande maioria das metas que eu tinha traçado para a minha vida profissional. Trabalhava aí em torno de 16, 18 horas por dia, mas alguma coisa não estava bem. Era uma dinâmica muito puxada de trabalho. Né? E tinha muita coisa de transformação, né, Cícero? Você ajudou a reestruturar e criar muitas das melhores práticas e boas práticas de RH nessas empresas. É verdade, é verdade. Nas últimas empresas que eu passei, todas elas, para você ter uma ideia, foram consideradas empresas Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Meu trabalho estava muito voltado no desenvolvimento de executivos com o mindset de uma empresa legal para se trabalhar, porque eu acredito piamente que você tem que estar de fato feliz no seu trabalho. Algumas pessoas dizem para mim assim: ah, não, na verdade, eu sou feliz, eu só não sou feliz no meu trabalho. Se você não é feliz no seu trabalho, você não é feliz na maioria das horas úteis da sua vida. Então, de fato, são coisas ou para a empresa repensar ou para você, enquanto pessoa física, repensar também. Então, eu sempre trabalhei muito voltado para esses dois aspectos, né, que era o desenvolvimento executivo, para que as pessoas cresçam e possam fazer mudanças na sua vida, e, ao mesmo tempo, a busca incessante pela felicidade também, isso enquanto organização. No meu caso específico, apesar de trabalhar com isso, né, tem aquele ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Eu, apesar de estar trabalhando incessantemente, voltando aí para a felicidade do coletivo, o que acontecia efetivamente é que eu estava no momento da minha vida profissional e, por mais que eu desenvolvesse com muita competência e com muita dedicação o que eu fazia, eu não estava efetivamente feliz. E aí aconteceu alguma coisa marcante para mim, que foram 2 vezes eu ter ido correndo para o hospital com suspeita de infarto. Naquele momento da minha vida, Luciano, eu comecei a repensar uma série de coisas. Porque quando você tem 30 e poucos anos e vai 2 vezes para o hospital, o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é o seguinte: no terceiro, eu não saio do hospital. E aí, na terceira vai, né? Na terceira vai, né, cara? E aí eu me reuni com a minha esposa e comecei a imaginar o que eu poderia fazer, e ali eu decidi tirar um ano sabático. Por isso a minha empresa se chamou Sabático,
foi o grande momento de mudança na minha vida. De uma forma muito estruturada e muito planejada, a gente, durante 6 meses, planejou isso, detalhe a detalhe, de como fazer e como retirar, como ter esse ano sabático na nossa vida. E foi aí que eu me mudei para Dublin, na Irlanda. Né? Eu te dei bom dia aí no início da nossa conversa. Na verdade, para mim, aqui já é boa tarde. Eu estou vendo aí ela com um céu maravilhoso. Infelizmente, o céu hoje não está da mesma forma aqui. Mas eu, há 5 anos, moro na Irlanda. Eu acabei mudando totalmente o meu destino. E uma das coisas que eu descobri nesse processo todo do sabático, fazendo um auto-coach, podendo desenvolver o que eu faço hoje, é que quanto mais você cresce numa organização, você sabe muito bem disso, que eu sei que você veio do mundo corporativo também, cada vez mais você se afasta da essência técnica, da essência de fato do que você foi programado para criar, ou que você foi desenvolvido para você. E você começa a trabalhar muito mais numa esfera política. Não estou dizendo que está errado, acho que tem que ser assim também. A política é um elemento super importante para que as coisas efetivamente aconteçam. O que acontecia é que boa parte do meu dia eu estava envolvido em questões políticas e muito pouco na questão prática do que eu gosto de fazer, que é efetivamente ajudar as pessoas a irem para outro nível. Novamente, a composição do tempo aí, né, Cícero? Então, novamente, né? O tempo que você é feliz, o tempo que você faz as coisas que você gosta, né? Então, realmente, isso é muito importante. E o tempo, mais do que isso, Luciano, que você está, de fato, atuando alinhado com o seu real propósito. Meu real propósito da minha vida não era fazer as empresas ficarem mais ricas. Meu real propósito de vida é ajudar as pessoas a chegarem em outro nível na vida deles. Durante a minha carreira, e como tem que ser normal, eu comecei a atuar voltado muito para o lado da organização, para fazer com que a organização... E tem que ser assim, de fato, assim. De novo, eu repito, isso não é crítica ao modelo de gestão empresarial, não. Na verdade, é uma coisa muito pessoal. E aí, o que aconteceu? Eu, durante um momento da minha carreira, eu acabei, dentro da minha própria carreira, me desalinhando com o meu real propósito de vida. O que eu consegui enxergar com muita clareza nesse meu ano sabático. Às vezes, sair da zona de conforto é um movimento doloroso, é um movimento que requer esforço, não é brincadeira, você ter coragem de tomar algumas atitudes na sua vida. Mas, enfim, era uma questão, teoricamente, para mim, na minha cabeça, não a curto prazo, mas a longo prazo, de vida ou morte. De fato, assim, eu tenho muita vontade de viver. E vou dizer para você que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi o melhor momento da minha vida, um momento aí que eu consegui realmente criar uma nova realidade na minha vida e um novo destino. E hoje eu atuo como coach de grandes mudanças e ajudo as pessoas que estão infelizes com o seu momento atual, que estão vivendo uma vida quase no automático, a se realinharem com o seu propósito de vida e viverem uma vida mais produtiva, mais lucrativa e mais feliz. É isso exatamente que eu faço. Muito bacana, né? Então, poxa, você teve uma baita história aí de sucesso, de crescimento profissional, realizando grandes transformações nas empresas que você trabalhou, grandes reestruturações e transformações para que elas se tornassem uma empresa melhor para se trabalhar, principalmente nas suas últimas experiências, né? E nessa transformação você se viu e falou, poxa, não estou alinhado com o meu propósito, acho que eu posso fazer mais, eu acho que tem uma maneira diferente. Aconteceu aí todo esse sinal aí, 2 vezes aí e você fez uma grande transformação na sua vida e falou, poxa, eu quero fazer isso para outras pessoas, eu quero ensinar esse caminho, que não só eu aprendi, mas que eu trilhei, que eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Então, como que foi essa transição, Cícero? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, Luciano, eu acabei usando uma ferramenta que eu usei por mais de 20 anos da minha vida e junto, claro, com muito estudo, com muita análise, com muita experiência acima de tudo, eu acabei somando 2 coisas. Primeiro, o meu histórico profissional e o que eu fazia de melhor, que é, de fato, a questão do desenvolvimento das pessoas, de levar as pessoas para outro nível, usando uma ferramenta maravilhosa, que é a ferramenta de coaching. Soma-se isso toda a experiência real que eu vivi em todas as mudanças que eu fiz. Na verdade, as pessoas acabam olhando muito a mudança de país, e é óbvio, a mudança de país requer muita coisa. Mas se você analisar direitinho, em toda essa história da minha vida, eu fiz uma mudança de país. Eu fiz uma mudança de carreira fundamental. Eu sou teoricamente, de empregado a empreendedor. Outras. Eu era solteiro, casei, enfim, eu passei a viver uma vida muito mais equilibrada e está trabalhando efetivamente, essencialmente,
com as coisas que eu gosto e não com que as pessoas acabam esperando de você. Foi uma mudança muito grande em vários aspectos da minha vida, que o meu processo de coaching acaba ajudando as pessoas a fazer essa mudança também. O que acontece é que o dia de hoje, as pessoas acabam vivendo a vida essencialmente no automático. As pessoas acabam não tendo muito tempo, entre aspas, para pensar e repensar o que elas efetivamente estão fazendo. E aí acabam vivendo uma vida que muitas vezes não estão, de certa forma, alinhado com o seu propósito maior. A gente tem hoje na vida, né, na vida cotidiana, a depressão como um dos grandes maus da humanidade. E se você começa a pensar com um pouco mais de profundidade, a gente tem uma vida muito mais confortável, por exemplo, com uma pessoa que vivia no século XV, uma pessoa que vivia no século XIX. Essas pessoas, por exemplo, andando na rua, poderiam literalmente tomar a qualquer momento um balde de esterco na rua, que nem saneamento básico as pessoas tinham. Hoje a gente tem aqui, um celular, hoje é uma enciclopédia à sua mão. E, curiosamente, as pessoas estão cada vez mais depressivas. E por que isso acontece? Porque elas, de fato, não estão vivendo uma vida alinhada com o seu propósito maior. Cada um tem o seu, cada um tem o seu caminho. Então, de certa forma, o que eu trago no meu processo é que as pessoas consigam viver uma vida com autenticidade, né? Uma vida, de fato, ligada com o que elas querem. Óbvio, sem menosprezar alguns aspectos práticos muito importantes, né? Que é a questão do dinheiro. O dinheiro, sim, é importante na sua vida. Na sociedade como ela é constituída hoje, você não pode viver sem dinheiro, né? A emoção, né? Os seus laços familiares, o que você realmente quer, como as pessoas te veem. Você, avaliando isso tudo com muita profundidade, você consegue, sim, fazer com que esse caminho seja um caminho que seja possível e feliz para você. Então, a essência do que eu trago um pouco dessa experiência grande de mudança para o meu trabalho é ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos. Maravilha. Nossa, fantástico, né, Cícero? E, poxa, com toda essa experiência, né, com toda essa experiência de vida e tal, você fez várias grandes mudanças em um curto espaço de tempo. E eventualmente, poxa, tem muitas pessoas que se colocam, né, estão numa situação parecida. Conta um pouquinho para a gente, Cícero, quem que é o tipo de pessoa que te procura, né? Só para que as pessoas possam materializar um pouquinho mais, né? Que pessoa que busca o Cícero ali para uma ajuda? Conta um pouquinho para a gente. Boa pergunta, Luciana. A pessoa que me procura, geralmente, ela está justamente numa fase ou de dor, ou de angústia, ou começa a cair a ficha dessa mudança. Né? O que acontece, o que eu costumo dizer dentro do processo de mudança, é o pior momento para você procurar um processo de mudança ou realmente querer mudar é quando você está no desespero. No desespero é a mudança a qualquer custo. Tá na UTI aí não funciona mais. É óbvio. Se alguém estiver desesperado de procurar, você atende, é claro. E a primeira coisa nesse atendimento é fazer a pessoa parar. Né? A mudança no desespero é uma mudança sem consequência, sem razão. Ela é 200% voltada para a emoção. Não é que não possa dar certo, a probabilidade de dar certo é bem menor. Mas quando as pessoas me procuram nessa fase da mudança, eu geralmente peço para que elas esperem um pouquinho e façam um trabalho diferenciado. A melhor fase é quando isso é um incômodo ou é o início de uma dor. Por quê? Porque é o tempo de você vislumbrar e olhar para o seu ponto futuro e você começar a planejar minuciosamente o passo a passo que vai te levar para aquela direção. O que acontece muitas vezes, Luciano, que impede as pessoas de fato de serem felizes é um processo conceitual. Muitas vezes a gente está tão preso no nosso ciclo de conforto, no nosso dia a dia, na nossa vida no automático, que a gente confunde dois conceitos que eles parecem a mesma coisa, mas são muito diferentes. O impossível e o muito difícil. Às vezes é muito confortável ali na nossa zona de conforto dizer, eu não vou fazer essa mudança, isso para mim é impossível. Impossível é tudo que nunca ninguém fez antes. Se alguém fez antes, não é impossível, é muito difícil. Às vezes é muito confortável para a gente qualificar uma coisa como impossível e não como muito difícil, que faz com que a gente fique no conforto da zona do conforto, não consiga se mexer, não consiga evoluir, não consiga, de fato, dar os primeiros passos. Quebrando um pouco essa crença inicial, você vê que o muito difícil, muitas vezes, quando a gente divide esse processo em pequenas, grandes conquistas, a gente se incentiva mais e passo a passo caminha para conseguir. Um dia na minha vida, Luciano, morar no exterior, que sempre foi um sonho que eu tinha desde menino, era impossível. Era totalmente impossível. Na verdade, ele começou a se tornar viável quando eu comecei a separar esses dois conceitos.
ele não era impossível, ele é muito difícil. O muito difícil, com trabalho, com técnica, com planejamento, com acompanhamento, ele vai aos poucos se tornando fácil. E aí é aproveitar e viver. Né? Então, assim, voltando à sua pergunta, dei uma volta, agora eu vou dizer. Quem me procura objetivamente? São pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida atual, vivendo uma vida quase no automático, que querem uma direção e um caminho planejado para essa mudança. Importante é, não necessariamente a mudança vem com dor. Esse é um conceito importante para se saber. Quando você tem um planejamento, quando você de fato quer agir e quando você tem um senso real de realidade, a sua mudança pode vir com conforto também, desde que você esteja disposto a arregaçar as mangas e ir lá fazer. Então, o que eu faço efetivamente é ajudar as pessoas a acharem esse caminho, a trilharem esse caminho de forma que eles façam a mudança com o menor número de dor, com a menor quantidade de dor possível nesse processo como um todo. Às vezes as pessoas falam assim, se eu fizer essa mudança profissional, eu vou perder dinheiro. Quem disse isso? Quem disse isso? Se você fizer isso de uma forma planejada, pode ser uma grande oportunidade de você ganhar mais dinheiro ainda, já que hoje a sociedade está tão voltada para os bens materiais, para o dinheiro. Então, as pessoas, às vezes, o medo, às vezes, trava muito mais do que qualquer fator externo que a gente possa ver e visualizar na nossa frente. É verdade, né, Cícero? Se já começa com esse tipo de pensamento, atitude, você já começa com o jogo perdendo de 2-0, né? É verdade, é verdade. Aí fica mais difícil aí para recuperar. E uma coisa, você me permite citar também, eu compartilho muito aí da tua visão, Cícero, que essa questão o Walt Disney, ele tem uma frase fantástica, né? Que ele fala assim, eu prefiro trabalhar com o impossível porque lá a concorrência é menor. É verdade. Poxa, as pessoas ficam tanto se batendo com as pequenas coisas ali, e de repente você tem um mundo de oportunidades, você deixa de vislumbrar, né? Você deixa de trabalhar. E realmente as pessoas que se permitem fazer essas transformações, essas grandes transformações, o primeiro passo aí realmente é se livrar um pouco, né, dessas pedras, né, do início do caminho. Maravilha. E Cícero, conta um pouquinho para mim, né, porque, poxa, você contou aí uma história muito forte de transformação, mas eu sei que tua vida aí também está passando por uma grande transformação de novo, né? Muitas novidades, crescimentos, cursos. Conta um pouquinho como está essa vida recente aí, que eu sei que tem novidade aí para você falar para a gente. É verdade, Luciano. Na verdade, ano passado, a gente acabou atuando muito no processo de coaching individual, né? Ajudando as pessoas a, de fato, irem para outro nível. Esse ano a gente abriu novos serviços, novas formas de estar ajudando a pessoa. O que acontece? No último semestre, eu atendi com muita alegria e com muita honra 65 pessoas em 6 meses. Né? Caramba, meu. Eu cheguei no meu limite. Maratona, hein? Exatamente. E todas elas com todo carinho, com toda atenção, com toda dedicação, vibrando a cada conquista que cada uma conseguia ter. Só que chegou um limite físico. Né? Enfim, eu não consigo inventar mais horas do dia para poder ajudar as pessoas. Eu não consigo escalar isso trabalhando unicamente no processo individual. E o que a gente fez, então? Eu e a Flávia, que trabalhamos nesse processo como sócios e marido e mulher também. É muito engraçado. A transformação da vida, às vezes, quando você de fato acredita e quando você de fato tem coragem para o novo, as coisas têm a grande alegria de poder trabalhar juntos e poder transformar a vida das pessoas juntos também. Então, o que eu imaginei? Eu falei assim, eu não quero mais, enfim, eu cheguei no meu limite físico, a agenda lotou de uma forma que eu não tenho mais horários para atender as pessoas e eu tenho a necessidade, sim, como missão e como você também tem, a nossa missão é mudar o mundo, né? É poder, aos pouquinhos, né, com união, com parceria, com coragem, estar fazendo algum impacto maior do mundo e eu comecei a pensar em alternativas para que eu pudesse expandir esse processo como um todo. Então, a gente começou esse ano a trabalhar com coaching grupo, uma modalidade muito interessante e é impressionante o poder do grupo também se ajudar. Então, a gente tem algumas turmas de coaching grupo, de certa forma eu consigo atender um número maior de gente. Uma outra coisa interessante que eu acabei acoplando em função muito de pedidos de muitos coaches que vinham me procurar é montar uma mentoria de coach. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Cícero, para que ensinar outros coaches se você tem a tecnologia? Por que você não guarda isso só para você? Porque eu acredito, de fato, no processo de abundância. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil e no mundo como um todo ainda que as pessoas ainda perguntam o que é coaching. Eu acredito piamente que um dia essa pergunta vai ser diferente. Vai ser quem é o seu coach?
né? Quem é a pessoa que te ajuda? Eu acredito que todo mundo precisa efetivamente de um coach para que faça com que as suas metas se potencializem. Então, eu tenho com muita alegria dividido um pouco aí o meu conhecimento, principalmente de ter clientes, de como fazer clientes e como dar um atendimento impecável para o seu cliente, a coaches em início de carreira que me procuram e querem resultados extraordinários também. Isso foi muito impulsionado também pelo concurso que eu acabei ganhando do Jerônimo Temel, que é a grande referência de coach que a gente tem hoje no Brasil. Né? Fantástico, né? E aí ele fez um concurso, né, de depoimentos sobre os resultados que você conseguiu através da interseção que ele traz na vida de vocês. E aí eu fui aí eleito em primeiro lugar, o que acaba fazendo que muitos coaches acabam me procurando também, querendo saber, né, quais foram os passos que você fez para que você e a Flávia fizeram para que vocês conseguissem viver no exterior, né, num país a 10 mil quilômetros de distância, tendo aí 95% dos clientes brasileiros que moram no Brasil hoje e conseguirem, né, sustentar uma família 100% de coach com a agenda totalmente lotada. É um pouco disso que eu acabo dividindo um pouco na minha mentoria também. O que acontece é que as formações que a gente tem hoje, Luciano, e não é uma coisa do Brasil só, as formações que eu faço aqui, elas cometem o mesmo erro também, na minha modesta opinião. Fica parecendo que no final do seu curso, ele vai te dar um diploma, vai colocar aqui na parede, eu sou o coach. E aí, automaticamente, os clientes vão chegar na sua frente. Infelizmente, isso não acontece. Né? Se você não se prepara e se você não tem um planejamento, uma metodologia para que façam com que os clientes venham e consigam estar sentando na sua frente, estar conseguindo fazer seus primeiros processos, isso não acontece automaticamente. Eu, em função de uma objeção e uma dificuldade de estar a 10 mil quilômetros de distância, eu acabei criando alguns mecanismos que fizeram, inclusive, potencializar o meu resultado. Né? Enfim, José Alberto Marques, do IBC, diz que da dor, do veneno que você extrai o antídoto. E eu acho que foi um pouco que eu fiz isso aqui. Né? Enfim, eu tinha uma dificuldade e acabei desenvolvendo um processo e um método, claro, com a ajuda do Jerônimo Temel, com a ajuda da Dani Teixeira, que fez com que eu pudesse transformar uma dificuldade numa grande força. Então, o que eu procuro dividir um pouquinho com os meus mentorados como é que você pode ser um coach que você entrega efetivamente resultados, como você consegue ser seguro para fazer isso e, acima de tudo, como é que você faz para fazer com que os clientes sentem na sua frente. Né? Então, enfim, falei pra caramba, mas esses são alguns dos primeiros projetos alternativos para que eu possa escalar aí, e que eu possa dividir um pouco mais da minha história com as pessoas, do meu conhecimento com as pessoas. Maravilha, Cícero. E assim, oportunidade, a gente não para de ver esse mercado crescendo, né? Assim, tem uma pesquisa, acho que foi do Instituto Gallup, que fala que tem algumas variações, né? Repesquisas, enfim, mas de 70% a 80% das pessoas que vivem no mundo corporativo, elas não estão satisfeitas com o trabalho delas. Pois é. Daquele ponto que você imagina um mundo onde 70% a 80% das pessoas não gostam do que fazem, não estão felizes com o que fazem. Imagina um mundo no contrário, onde você tem 80% das pessoas vivendo 70% da vida delas, que tem muito que é do trabalho, fazendo algo que tem significado, que tem propósito, realmente materializando essas grandes mudanças. Então, realmente, você conectou isso com o seu propósito, com a sua história, com a tua missão, o próprio vídeo do Jerônimo, né? Você colocou ali sua alma, como aquilo conectou, como aquilo mexeu, como aquilo impactou diversas pessoas. Então, poxa, eu fico muito feliz e muito honrado aí pela oportunidade de poder, junto aqui com você, compartilhar a tua história, né? Compartilhar, contar um pouquinho de como que isso pode impactar com diversas outras pessoas que de repente estão ali, estão vivendo a vida ali como se estivesse escovando o dente, né? Assim, não é tocando a vida no automático, vou mostrar que existem outras possibilidades, que tem muitas pessoas que já estão virando essa chave, né, Cícero? É verdade. Luciano, você tocou num ponto interessante aí, e isso conecta com a missão de nós, minha, sua, dos outros coaches também que estão assistindo agora a gente. A gente, muito mais do que fazer disso um meio de vida, a gente tem que fazer e acreditar num propósito maior de criar um mundo melhor, verdadeiramente.
Né? O que você está falando é isso, 85%, 70% das pessoas do mundo corporativo hoje não estão se sentindo efetivamente felizes. Não estou dizendo para todo mundo largar o mundo corporativo, não é isso não. Mas como é que se faz para buscar a felicidade dentro desse ambiente? Achar o seu lugar ali, né, Cícero? Achar o seu lugar, porque às vezes você faz algumas mudanças ali, você conecta alguns pontos e, poxa, aquilo que parecia impossível ou que parecia difícil pode não ser tão difícil assim. Eu trabalhei durante mais de 20 anos aí na área de recursos humanos, trabalhando diretamente com executivos. E, às vezes, são 2 passinhos para o lado. Você consegue se realinhar e seguir a sua carreira. Não necessariamente você precisa fazer uma mudança monstruosa na sua vida. E se tiver que fazer, faça. Né? Teoricamente, a vida é uma só. A gente não pode esperar a próxima para ser feliz. A gente tem a obrigação, inclusive, para que com os outros, que quanto mais feliz a gente está, quanto mais alinhado com o nosso real propósito, quanto mais empolgado a gente está pela vida, maior a possibilidade de ajudar ao outro também, ajudar a humanidade. Então, assim, você como coach, Luciano, eu como coach, acho que a gente tem muito mais do que fazer disso a nossa profissão, e hoje é a nossa profissão, mas, em pensar um pouco em outra esfera, assim, a real possibilidade que juntos e numa realidade de abundância, onde todo mundo ganha, transformar o mundo, fazer um mundo melhor, realmente. Eu, de fato, acredito nisso. Maravilha, maravilha. Realmente, Cícero, eu compartilho aí muito da tua visão também, tendo experienciado aí uma vivência no mundo corporativo, tendo vivenciado diversas culturas, a gente realmente vê, infelizmente, muita tristeza, muita satisfação no mundo do trabalho que com autoconhecimento, com processo estruturado, com troca de vivência de vida, com a conexão ali do que está ali dentro, a gente pode realizar essas transformações, né? E, Cícero, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco para mim o que você vê ali o que você vê ali para o futuro, Cícero, né? O que você vê, poxa, né? A mudança é uma evolução contínua, né? Você tem diversos passos aí. Você pode contar um pouquinho para a gente aqui, offline, né? Quais são os próximos passos aí? O que tem pela frente? De repente, o que tem ali, né? Cenas dos próximos capítulos aí, nessa trajetória super vencedora, super inspiradora aí do Cícero. Conta um pouquinho aqui para a gente. Legal. Eu acho que não só do Cícero, Luciano, eu acho que no mercado de uma forma geral. Né? Os meus movimentos agora, como você deve ter percebido, eu cada vez mais estou seguro e convicto que, de fato, eu tenho uma missão, né? Que é, de fato, com o meu grãozinho de areia, com aquela estrelinha do mar que eu volto para dentro do mar, eu tenho uma obrigação e quase, como é que eu posso definir isso? Assim, uma vontade e um desejo incessante de poder retornar para o mundo todas as bênçãos que eu recebi na minha frente. Na minha vida, né? Tudo que eu consegui receber na minha vida, de estar vivendo a vida que eu vivo hoje, graças a Deus e graças à minha coragem para o novo. A minha ideia é escalar isso, né? O que eu queria era, de fato, montar uma comunidade de coach que pudesse estar disseminando para mais pessoas, disseminando para mais famílias, para mais casas, quem sabe até para mais países, a possibilidade de uma vida extraordinária, baseado em 3 aspectos principais, né? Em diferenciar o impossível do muito difícil, em se planejar de forma consistente e pragmática, avaliando todas as variáveis de um negócio, e de ação, e de se colocar para ação. Eu acredito, assim, para te falar essencialmente, assim, qual é o detalhe do plano, eu não tenho hoje essa resposta. A resposta que eu tenho, assim, que eu tenho uma vontade enorme de poder fazer com que esses conceitos, que mais vidas sejam impactadas, que mais pessoas sejam tocadas e que mais pessoas vivam a vida em constante felicidade e em alinhamento com o seu propósito maior. Maravilha, Cícero. Maravilha. Show de bola. Muito bacana. É muito bacana que quando a gente conversa disso, né, o coração se anima, né? A gente se empolga. Eu fico aqui. Olha, se dependesse de mim, acho que eu ficaria aqui horas e horas, porque é bom demais, né? Algo que realmente mexe com a nossa alma aqui. E, Cícero, e quem quiser te encontrar, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como é que funciona,
que canais que ele pode, que canais essa pessoa pode te acessar? Como que ela pode conhecer um pouquinho mais de você? Legal, legal. Apesar de eu estar em Dublin, na Irlanda, eu estou pelos meios de comunicação e pela a maravilha dos recursos tecnológicos, eu estou muito próximo de todo mundo. Então, podem me achar pelo meu site, www.osabático.com. Tá? Ali é legal entrar porque tem vários depoimentos de coaches meus que passaram pelo processo, tiveram suas vidas transformadas. Você pode me achar também ou no Facebook, pelo Cícero Andrade, ou no LinkedIn, como Cícero Andrade também. Você pode me achar no Instagram. Eu tenho o meu Instagram, é o meu xodózinho, Luciano. Por quê? O meu Instagram, apesar de ser o Instagram da minha empresa, o Instagram é O Sabático, tem a foto das minhas viagens. Né? Eu, assim, depois que eu mudei de vida, hoje eu conheço 56 países no mundo, que era um sonho que eu tinha desde criança. Eu dizia para mim, como criança, assim, um dia eu quero ter uma vida extraordinária, que eu tenha o número da minha idade, vai ser o número de países que eu conheço. Né? Óbvio, assim, eu já passei miles away aí desse número, né? Enfim, eu conheço muito mais países do que a minha idade. Espero que esse número cresça ainda mais. Então, quem quiser conhecer, ele tem foto das nossas viagens também, que não está voltado diretamente com o coach, mas serve para inspirar as pessoas também. Como eu falei para você um dia, eu pensei que isso tudo fosse impossível. Né? A partir do momento que eu comecei a vislumbrar, parar, sair do modo automático e começar a viver a minha vida, eu comecei a ver que isso era possível. Então, é óbvio, e-mail, quem quiser mandar e-mail, cicero@osabático.com. Maravilha. E, Cícero, para a gente encerrar aqui, bom, primeiramente eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, desse bate-papo aqui maravilhoso aí que a gente está tendo oportunidade de ter aqui. E eu queria que você encerrasse com uma mensagem que você poderia passar aí para centenas, talvez milhares aí de pessoas que estão nos seus trabalhos, estão lá no dia a dia e, de repente, eles estão perdidos ali, estão ali na lama, literalmente na lama, ali atolados de um trabalho sem sentido, ou atolados com algo que não faz, né? Não conectados com a essência, trabalhando de uma maneira robotizada, com medo, né? Fala, poxa, mas se eu largar isso daqui, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer, a vida deve ser assim mesmo, né? Um pouco naquela roda da mediocridade, no bom sentido, e com todo respeito, né? Mas porque na roda da mediocridade, não deve ser isso mesmo, deve ser normal, deve ser assim, a vida é difícil assim mesmo, e vai levando. O que você pode falar para essa pessoa, Cícero? Legal, legal. Antes de tudo, Luciano, eu queria agradecer a sua generosidade. Né? Enfim, nós somos parceiros de trabalho e eu tenho muita alegria de ter você como meu amigo também. Eu sei que você está nessa missão também de impactar a vida das pessoas e de mudar a vida das pessoas para um ciclo muito mais virtuoso do que elas vivem atualmente. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para essas pessoas é assim, não deixem se entrar no ciclo do desespero. Eu acho que o processo de mudança ele tem uma linha do tempo, né? Onde surge uma ideia, né? Essa ideia passa a ser um incômodo, passa a ser uma dor, e se a gente não faz nada, chega ao ponto do desespero. O desespero é o pior momento para se mudar. Quando essa ideia surgir e ela começar de fato a virar um incômodo, é a hora de você parar, por mais louca que pareça a sua vida, por mais ocupado que você seja, a prioridade é você. Então, está na hora de você parar e começar a planejar o passo a passo da sua mudança. Não acredite no impossível. Saia desse grande bloqueador de ação que é impossível, isso não dá, eu não posso isso não é para mim. Nada disso existe de fato quando você tem a coragem de começar a colocar as coisas no papel, planejar com realidade, planejar com profundidade, se colocar para ação. Eu tenho certeza que cada ser humano tem um potencial muito maior do que, na verdade, ele acredita. Né? E se você tem coragem para o novo, comece de fato a incentivar e agir para que você faça essa mudança na sua vida. Acho que essa é a grande mensagem que eu tenho para passar para todo mundo. E mais uma vez, Luciano, muitíssimo obrigado pela sua generosidade desse bate-papo. A gente continuaria aqui batendo papo por horas e horas e horas. E foi um grande prazer estar compartilhando esse momento com você. Com certeza. Muito obrigado, Cícero. Fantástico esse fechamento. Realmente inspirou e espero que muitas e muitas pessoas também tenham a oportunidade que a gente teve um dia de descobrir esse caminho.
Um grande abraço. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra aí numa próxima entrevista, num próximo bate-papo. Legal. Um abraço, Luciano. Tchau, tchau.